Olá a todos. Hoje nós vamos começar a parte 3 do curso, que é o diferencial como ferramenta. E o assunto aqui é o seguinte, basicamente. A gente ainda não chegou na parte prática, que é a parte 4. A gente ainda vai continuar discutindo um pouco, pensando um pouco. E a ideia é, você definir o seu preço, certo? Com base no seu preço, você vai lá e coloca as características do seu produto. Agora você fez uma modelagem, preço-produto. Só que tem um item no produto que chama valor, certo? O valor tem que ser igual ao seu preço, o valor que o cliente percebe tem que ser igual ao preço. Então o que acontece? Tem um valor. Às vezes você fez um produto e o valor dele parece que está mais abaixo do que o preço. O cliente não vai comprar. Se o preço estiver muito mais alto do que ele entender que é o valor do produto, não vai rolar. Então o que acontece? Tem algumas formas de você aumentar de fato o valor de algo, né? E o que a gente vai falar aqui, o diferencial como ferramenta. Que diferenciais você pode colocar no seu produto para que o valor dele suba, para que ele fique equivalente ao preço e você consiga vender, certo? Então vamos lá. A gente vai começar com algo que é a exclusividade. Então, vamos a esse ponto. O que é exclusividade, né? O que realmente significa exclusividade? Todo mundo sabe que é uma coisa exclusiva, uma coisa especial para o cliente, certo? Uma coisa assim configurada para o cliente, perfeita. Mas, será que um produto digital, por exemplo, consegue ser uma coisa exclusiva? Ou uma aula consegue ser exclusiva para a pessoa? Ou uma consultoria, será que ela sempre é exclusiva para o cliente? Você consegue fazer isso? Uma venda convencional, ela pode ser exclusiva, uma coisa especial? Você consegue fazer isso também? Será que você consegue entregar esse valor? Então vamos lá. O que realmente significa exclusividade? A exclusividade significa dar toda a atenção que o cliente precisa de forma individualizada e focada nas necessidades do cliente, ou seja, nada a menos e nada a mais do que o cliente precisa, ele sabendo ou não do que ele precisa. Nada a menos e nada a mais. Se você entregar a menos, você foi lá, deu uma super atenção para o cliente, etc, tal, entregou o produto ou serviço, entregou a menos, você tem um problema, aquilo não é exclusivo. Você fez errado. Se você entregar mais, o cliente vai pensar, pô, o cara tá me entregando a mais do que eu precisava, ele tá fazendo isso para ganhar dinheiro nas minhas costas, ou ele tá me enchendo o saco com essas coisas a mais, então, tipo assim, Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu faço serviços exclusivos para os meus clientes na área de sismologia. Ponto. Meus clientes, o serviço exclusivo, é focado nos caras. Cada caso é um caso diferente, cada geologia é diferente, cada equipamento é diferente, cada coisinha é diferente, certo? Pois bem, e às vezes eu entendo, aquele cliente, ele precisa de um determinado item, mas ele não vai conseguir entender que ele precisa daquilo, ok? Então o que eu faço? Muitas vezes, já aconteceu que deu certo, muito certo. O que acontece? O cliente precisa, mas ele não sabe, ok? Então o que eu faço? Eu vou lá e faço exatamente o que o cliente precisa, que ele não sabe, além das coisas que ele já sabe. Ele precisa, por exemplo, de um equipamento que é baratinho, que eu não vou conseguir colocar no preço, ele não vai entender, eu não vou conseguir cobrar, mas o serviço é exclusivo. Eu vou lá e coloco esse equipamento a mais, ok? Pois bem, e aí, de repente, acontece alguma coisa no cliente, alguma coisa muito importante, e o cliente chega lá na hora, os engenheiros falam o seguinte, puxa, a gente não comprou tal equipamento. Quando o cliente chega até mim, já aconteceu isso, foi uma ocasião terrível, uma ocasião terrível que aconteceu. O cliente chegou e falou, puxa, Afonso, a gente precisa de tal equipamento, mas eu não sei se vai adiantar instalar agora, etc, tal. Poxa, sem brincadeira, que satisfação deu, eu já fiz isso para vários clientes, muitos não souberam, eu falar para o cliente o seguinte, o equipamento que você precisa já está 3 anos instalado e eu sei que você sabia que você ia precisar, ok? E os dados estão aqui. Tipo assim, sabe, isso é exclusividade. É você oferecer uma coisa que o cliente precisa impecavelmente. Você sabe o que o cliente quer e você oferece o que ele quer e ainda mais o que ele precisa e ainda não sabe. Tá tudo perfeito. Isso é um serviço perfeito. O cliente, quando ele está te pagando caro e ele sabe que é caro o serviço e de repente acontece uma catástrofe num lugar e o cara descobre que ele precisava de algo que ele não tem. E de repente ele descobre que você já fez aquilo. 3 anos antes está medindo, ó, não falando nada mais pro cara, não enchendo o saco dele com nada. Ele descobre, tipo assim, uau. Tipo assim, o cara, lógico, o cara vai ficar muito satisfeito de saber que você faz um serviço realmente exclusivo e o seu preço é um preço barato.
embora ele pague um preço muito alto, percebe? Por quê? Porque você tem a sincera vontade de oferecer algo exclusivo, ok? Então vamos lá. O maior preço de algo exclusivo não é devido à escassez artificial. Tudo que é exclusivo tem uma escassez, certo? Não tem, por exemplo, eu não consigo oferecer serviço para 20 clientes. Na minha área de sismologia eu não consigo oferecer para 20 clientes. Eu consigo oferecer talvez para 5. Mas os meus preços, eles são ajustados para oferecer para 5. Certo? Não estão perfeitos. Então o que acontece? 5, 4, 3. Então eu ofereço um serviço exclusivo. Ele é um serviço raro. Eu não consigo vender mais do que eu tenho. É uma escassez real. Eu não consigo porque eu sou um só. Meu dia tem 24 horas, percebe? Então eu sou um só. Então é uma escassez que não é uma escassez artificial como muitas técnicas de marketing pilantra usam. E sim uma escassez real gerada pelo tempo que você dedica ao cliente e às necessidades do cliente, certo? Ou seja, você está aumentando o seu valor, o valor do seu serviço ou do produto, porque existe uma escassez real dada à exclusividade do seu produto, certo? Pois bem, tudo que é exclusivo aumenta preço, tudo, sempre, marca isso. Tudo que é exclusivo aumenta preço, ponto. Ah, mas onde eu tô o pessoal não compra coisas exclusivas, então você vai ter que procurar clientes em outros lugares que comprem. Certo? Pois bem, então tudo que é exclusivo aumenta preço. Por exemplo, aqui a questão técnicas de marketing que tentam criar escassez artificial. Eu já vi várias pessoas, inclusive um cara da televisão, que o cara tem lá um curso que ele oferece para todo mundo, ele quer vender milhões de cursos possível, mas ele coloca no site dele assim, ó, falta 10 horas, 9 minutos e tantos segundos para você fazer a compra ou você vai perder a oportunidade. Pô, isso é uma técnica de marketing pilantra. Isso aí não é escassez real, só o bobão acredita nisso, certo? Então o que acontece? A escassez verdadeira é uma escassez que o cliente percebe. Pô, o cara tá aqui, tá fazendo, etc. Tal. Eu ligo pro cara, o cara me atende imediatamente. É algo que aumenta o valor, certo? Pois bem. Então vamos lá. Exclusividade, o preço e o cliente. A verdade é que todos nós gostamos de preços e produtos exclusivos. Todo mundo gosta de um tratamento exclusivo, certo? Porém, um número muito pequeno de pessoas e de empresas, principalmente, tem interesse em pagar por isso. Tem algumas coisas que é óbvio, é quase impossível você tornar ela algo exclusivo, saiba disso. Por exemplo, você não vai conseguir vender ração de galinha, ração de cachorro, concreto, né, de uma forma exclusiva. É mais difícil, dá para fazer, mas é muito difícil. Por outro lado, a gente deve lembrar que há empresas e pessoas que conseguem até vender água com exclusividade. Ah, essa água é lá da França, de tal fonte, essa água vem lá da Itália, da fonte São Pellegrino, e a gente não consegue tirar tantas garrafas por ano, e isso vai para o mundo inteiro, todos os países têm essa melhor água, etc. Tal, e aí vende a água com preço altíssimo. Até a água consegue ser exclusiva, mas você tem que ter algo que você perceba que realmente é escasso, certo? Pois bem, por outro lado, não adianta fazer algo exclusivo pelo preço errado. Esse seria um grande erro. Você vai lá, gasta um monte de tempo, faz uma coisa exclusiva e cobra esse valor aqui. Aí você tem um problema sério, certo? O preço de algo exclusivo precisa conseguir pagar com folga a exclusividade, pois a exclusividade tem um risco inerente que é o menor número de clientes. Se você faz uma coisa exclusiva, por exemplo, no meu caso, os meus serviços são configurados na área de sismologia para no máximo 5 clientes. Então, eu tenho um risco, certo? Porque eu só tenho 5 clientes, às vezes um pouco mais, um pouco menos, mas é por aí, 5. Então, eu tenho um risco. Então, o valor da exclusividade ele tem que cobrir esse risco, porque eu tenho um número pequeno de clientes, certo? Pois bem, vamos lá. Vamos pegar alguns exemplos aqui. Deixa eu pegar alguns exemplos, deixa eu ver. Tá aqui. Curso online. Vamos supor que você faça um curso online que precisou de um mês de trabalho para ficar pronto. Você foi lá e dedicou um mês, certo? Com alguma coisa que tem muito conhecimento, e fez um curso online com um mês. Pois bem. Você avalia o mercado e percebe que ele pode ser vendido para 100 pessoas. Então, com base na sua expectativa, certo? De ganho, seu tempo investido, você decide vendê-lo por R$100 cada curso. E aí você vai faturar R$10.000 nesse curso. Pronto. Você tem um valor aí, é a sua expectativa. Ok. Agora surge a oportunidade de fazer um curso parecido com esse, porém focado em um aspecto muito específico de uma empresa e para uma empresa. Por quanto você deveria vender esse curso? Se apenas um cliente vai comprar, você venderia pelos mesmos R$100 ou você venderia por R$10.000? Você
teria que vender a mais do que 10 mil reais. Por quê? Porque aqui você tem 100 clientes, talvez um não compra, outro compra. Agora, se você faz um curso desse aqui para um cliente só, né? Aqui você, por exemplo, você tem potencial de venda de 100 pessoas, você vendeu 100, mas você pode vender 120 amanhã, você pode vender 150, vai saber. Aí você vai ganhar mais do que os 10 mil. Então, se você vai fazer para um cliente, acabou ali, o limite é aquele ali. Então, você vai vender um pouco a mais do que 10 mil. Se você vai vender uma coisa exclusiva, não só você tem que cobrir todo o preço, como você tem que colocar um plus. Você tem que colocar um bônus, porque é exclusivo, certo? Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você faça facas e ganchos em sua oficina pelo preço de R$60 cada faca e R$15 cada gancho. Tá? Uma coisa que você consegue fazer naturalmente, é uma coisa que a maioria das pessoas que trabalham com a parte de ferraria, de mexer com ferro, né? Aqui nos Estados Unidos chama blacksmith, faz, que é entortar os ganchos, etc. Tá? Todo mundo precisa de gancho e todo mundo precisa de faca. Você vende então todo mês 20 facas e 100 ganchos. Desta forma você tem um faturamento médio de 20 facas vezes R$60, R$1.200 com facas, e 100 ganchos vezes R$15, R$1.500 com gancho. Ou seja, totalizando R$2.700 por mês de ganho. É o que o cara ganha lá. Pois bem, agora um cliente pede para você fazer uma faca especial, que vai consumir pelo menos 15 dias de trabalho, ou um outro cliente vai te pedir 5 ganchos para frigoríficos especiais, tamanho especial, específico tal, que vai te consumir os mesmos 15 dias. Pergunta, por quanto você deveria vender essa faca ou esses ganchos? Quanto você deveria? Vamos lá. Um mês de trabalho inteiro você ganhou R$2.700. Meio mês, que é 15 dias, você vai fazer uma faca, essa faca vai custar R$1.300. Você deveria vender por quanto essa faca? 1.300 ou mais? Mais, né? Deveria vender por 2.000 a faca. 2.500. Pô, Afonso, mas quem vai comprar uma faca de R$2.000? Só um minutinho. Só um minutinho. Essa faca aqui eu comprei, certo? Essa faca aqui é uma faca. Tem nome para essa faca, eu estudei muito sobre abate de animais. Essa faca se chama, se eu não me engano, é Chalita, mas eu não. Não, Halita, não lembro agora o nome da faca. Eu estudei, hoje em dia eu não dou nome para faca. Faca é faca, certo? Mas eu comprei essa faca aqui, é uma faca muito bacana, certo? É uma faca que veio de Israel, foi um suíço que fez uma faca, vamos dizer assim, israelense, mas é uma faca grande, está aqui dentro, certo? É uma faca extremamente afiada, que vem nessa malinha linda, de couro, etc, tal, o tamanho da faca. É uma faca para abate de gado, certo? E ela é uma faca reta, certo? Uma faca reta. Uma faca reta que é para você afiar ela bem, para você fazer um corte rápido e fazer o abate, no caso de gado ou de ovelha, né? É uma faca muito grande. Essa faca aqui, essa faca, custou $1.200. Essa faca aqui, ou seja, no preço de hoje custaria uns R$7.000. Dá pra vender? Dá. Só que é óbvio, o cara não vende uma faca dessa aqui todo dia. Ele vende uma faca por mês. Ganha mais do que o cara aqui tá fazendo. Ou seja, se você fizer uma coisa muito exclusiva, você tem a especificidade. Eu quero uma faca desse tipo. É uma faca de nicho. Tá? Ou seja, é um cara que quer seguir todo o procedimento de Levíticos para fazer abate animal, etc. Tal. Ninguém liga para isso. Ninguém gosta de fazer mais abate animal. Mas quem faz, compra uma faca dessa aqui. É o tamanho da faca. Certo? É gigantesca essa faca aqui. E ela é um aço muito bom. É tudo perfeito para você fazer o abate. Custa caro. Ou seja, dá para fazer? Dá. É lógico que a pessoa vai ter um obstáculo mental. Qual que é o obstáculo mental? Se a pessoa está acostumada a vender faca, deixa eu deixar minha faca aqui do lado. Se a pessoa está acostumada a vender faca por R$60, ela vai achar absurdo vender uma faca por R$1.500, por R$2.000. Mas não é absurdo. Se alguém está pedindo uma coisa exclusiva, você vai dar atenção exclusiva, você vai pôr um pegador de faca exclusiva, você vai fazer a faca, ó, ela está aqui inteiriça dentro de onde você pega, ela não vai quebrar naquela faca da China, que só vem até aqui a parte que está presa à faca e você vai fazer força, a faca quebra. Né? Você tem um material bom, etc. Tudo isso aqui você vai cobrar, certo? Você sabe que o cara quer uma coisa exclusiva, você vai cobrar. E você não vai cobrar o quanto você cobra. Olha só, metade do preço, R$2.700. Divide por 2, 1.350. Você não vai cobrar 1.350. Você vai cobrar 1.500, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Você vai colocar um bônus. Por quê? Porque você está diminuindo o número de peças para dar exclusividade, atenção exclusiva para uma pessoa, certo? Isso tem um preço, tem um custo. Né? Pois bem, então continuando aqui. Então você vai fazer, ó,
por exemplo, aqui, no caso aqui, ó, o cara vai fazer não só uma faca, mas ele também tem a opção de fazer 5 ganchos para frigorífico. Sério, o cara vai cobrar os 5 ganchos, ele vai cobrar R$ 1.300? Pô, frigorífico enorme, abate não sei quantas milhares de animais, etc, tal. Ele precisa de um gancho muito específico, etc, tal. Ele não encontra no mercado. Você vai vender por 1.300? Vende por 2.000, vende por 3.000, vende por 5.000. Para um frigorífico é barato, percebe? Então é isso, você vai colocar o bônus. Um bônus porque você está dando exclusividade. Exclusividade tem um preço, certo? Vamos lá. Bom, qual o problema com itens exclusivos? Bom, encontrar o cliente é o principal desafio da venda de produtos exclusivos, certo? Se você quer vender um produto muito exclusivo, por exemplo, de serviço especificamente para empresas, você quer vender uma coisa muito exclusiva, um serviço muito alto, eu recomendo você estar fazendo um curso que eu tenho aqui que é Venda de Serviços de alto Valor, que é B2B, Business to Business, ok? Negócio para negócio, eu recomendo esse curso. Esse é um problema. Para produtos relativamente baratos, até R$5.000, a melhor solução é a internet, que certamente é o melhor local para vender coisas. Não um site, não monta um site. Essa faca, por exemplo, aqui, eu encontrei ela, eu não me lembro se foi no eBay ou se foi na Etsy. São sites que você consegue comprar coisas de nicho, certo? A Etsy e o eBay. Então você pode colocar num desses sites. O cara vai comprar uma faca dessa aqui, o cara está estudando sobre abate animal. Ele vai procurar onde? Ele vai procurar no Google. Google você não encontra mais nada no Google. Mais fácil você encontrar no eBay, no Mercado Livre, na Etsy, essas coisas todas aí, certo? Ok, continuando aqui. Para vender para valores muito maiores do que esse, como por exemplo, uma consultoria de 200 mil, você tem que parar de pensar em venda entre pessoas e começar a pensar em venda entre empresas. Uma pessoa não compra uma consultoria de 200 mil, certo? Nem de 500 mil, nem de 1 milhão, mas uma empresa compra, né? Neste caso específico, há então um curso de Business to Business, B2B, e de Networking. Os dois cursos são importantes, de venda de serviço de alto valor, Business to Business, que eu tenho aqui, e o curso que eu também tenho aqui de Networking, que é interessante para você aprender a fazer os contatos que você precisa. Que são 2 itens necessários para esse tipo de venda mais sofisticada. Pois bem, lembrando então para o final, o preço deve ser sempre proporcional à exclusividade real. Não uma exclusividade artificial, né, que é uma coisa de marketing picareta, mas uma exclusividade real, que você está dando atenção real. Vamos supor, você tem 2 clientes, você vive seus 30 dias, e esses 2 clientes são seus dois únicos clientes, vai oferecer serviço para 2 clientes. Bom, esses 2 clientes têm que pagar o suficiente para sustentar sua família, seu escritório, as suas metas, os seus planos, tudo isso aí tem que estar lá incluso. Então você tem que ter um preço alto, mas você vai oferecer exclusividade. E essa exclusividade significa uma escassez real, você não vai conseguir atender 10 clientes, esse é o fato, certo? Então, a exclusividade ela vai ajudar a aumentar o preço do seu produto. Então se você chegou à conclusão que você tem que vender um produto por R$500 mil, você tem lá a sua expectativa, o número de clientes e tal, você chegou à conclusão, preciso vender um produto por R$500 mil, um serviço de R$500 mil. Bom, você vai ter que oferecer algo muito exclusivo, muito focado no seu cliente, certo? Bom, pessoal, então é isso, esse é o primeiro ponto, e nas próximas aulas a gente vai para os outros pontos que aumentam o valor do seu produto ou serviço. Por hoje é isso, muito obrigado a todos, até mais.